Salve, salve! Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estou aqui com essa touquinha, essa blusa de lã, porque realmente tá muito frio aqui em Curitiba, né? Tá bem frio mesmo. Mas enfim, vamos lá. Prometi que faria uma produção de vídeo aí falando um pouquinho sobre as críticas que cabem ao pensamento liberal. Vale lembrar que nós estamos tratando dessas críticas não numa perspectiva necessariamente para induzir você, que está vendo o vídeo, a optar, né? Na verdade, o propósito de você explicar as contradições de qualquer sistema filosófico, de qualquer sistema político, qualquer sistema social, é justamente permitir que a pessoa que está absorvendo essas informações possa fazer uma escolha mais criteriosa, possa fazer uma escolha mais racional, mais coerente com seus interesses pessoais, no que diz respeito a que padrão filosófico-político ela pretende seguir. Eu não parto do princípio que exista uma relação entre produtor de conteúdo e receptor de conteúdo que se baseie na ideia de que o receptor é passivo, ou seja, basta eu falar que o sujeito segue o que eu digo. Eu entendo que educação não se sustenta, não se pratica assim. Toda vez que um professor fala, o aluno que está observando aquela fala, ele tem uma visão de mundo, ele tem uma visão que ele herdou da comunidade, da igreja, da família, e ele dialoga com as ideias apresentadas a partir desse referencial de mundo. Então eu entendo que é muito importante que as pessoas tenham mais de um referencial para poder pensar em como pretendem organizar suas respectivas vidas. Tendo dito isso, vamos lá às críticas ao pensamento liberal. Ok? Então, beleza. Bom, quero primeiramente focar-me no seguinte. Há uma lista de autores durante o século XIX que escreveram fazendo críticas ao pensamento liberal. Esses autores foram classificados no século XIX como socialistas. Porque o pensamento liberal ele se fundamenta muito numa crença de que o indivíduo tudo pode e o indivíduo tudo é capaz. Portanto, o pensamento liberal ele tem entre seus diversos aspectos um culto ao indivíduo, uma presente força de apoio ao individualismo, o individualismo moderno. Tá? Enquanto que os críticos, os primeiros críticos formais e que elaboraram as primeiras críticas mais, enfim, profundas, essas pessoas elas passaram, por exemplo, a entender que o indivíduo não é nada sem essa relação com o coletivo. Que só constrói sua individualidade nesse relacionamento com os outros que participam da mesma comunidade dentro de um tecido social. E se esse tecido social não permite, por exemplo, que o indivíduo cresça por N razões, então não há condição nenhuma do indivíduo crescer. Note que isso vai efetivamente dar a primeira pancada, né, no conceito de meritocracia. Os autores marxistas e socialistas, eles não focam-se na crença de que o indivíduo tudo pode. Eles vão para o outro lado. Né? É o coletivo que importa, é a vida em comunidade, é a vida em sociedade. Então, se você buscar o lucro individual, você pode literalmente tirar de outro para si, você está ok, você está bem e tal, só que o outro também depende de ti, você depende do outro, e se ele não estiver bem, isso pode, no longo prazo, te prejudicar bastante, pode te... enfim, né? Um exemplo meio simples para citar, há uns anos atrás eu estava dentro de uma banca de jornal, e nessa banca de jornal eu escutei um sujeito, um cliente da banca, que falava sobre o quão bom seria uma reforma trabalhista que tirasse 13º, tirasse, enfim, a seguridade social que a gente tinha na nossa legislação, que é herdada do período Vargas. E me chamou muito a atenção a resposta da dona da banca de jornais, revistas e docinhos, instalada na Praça Rui Barbosa, em Curitiba, uma área de comércio popular frequentada por gente que vem da periferia para pegar o ônibus ali. Essa mulher disse algo mais ou menos assim: não concordo.
né? E aí eu entrei na conversa, falei, não, mas a senhora, né, a senhora é proprietária da loja aqui, né, de repente deve ter algum custo muito alto para manter seus funcionários e tal. E ela disse, olha, eu até entendo que custa, mas o meu cliente que compra aqui, ele depende de ter um salário mínimo para comprar um maço de cigarro, um pacote de salgadinho, né? Se esse cara fica excluído de ter umas férias, de ter um abono no final do ano, e qualquer outra coisa, né? Uma receita extra que provenha do PIS, do PASEP, isso afeta diretamente no meu negócio. E aí me veio justamente essa percepção, né? Que nem todo mundo que é empresário consegue... Nem todo mundo que é empresário é necessariamente o sanguessuga que quer matar todo mundo, né? Aquela mulher, ela tinha uma clareza de que ela dependia que o pobre tivesse poder de compra para que ela pudesse sustentar, né? Os primeiros autores socialistas foram justamente na direção de atacar essa prática individualista do lucro a qualquer custo, né? Entendendo que o tecido social ele precisa ser mantido para que todo mundo possa consumir e tal, tal, tal. É um dos caras que vai fazer isso é o Robert Owen, né, o chamado patrão esclarecido. Vai defender essa tese que o individualismo do liberalismo pode provocar um colapso social, olha só. Outros caras, como Saint-Simon e Fourier, também vão afirmar que a existência do pensamento liberal e suas práticas permite uma concentração de riqueza num polo que promove a construção de uma sociedade completamente desigual. E quando a proposta liberal foi criada, ela veio com a ideia de que todo mundo poderia conseguir, através da plena liberdade econômica, e através do seu esforço, o crescimento e ter uma vida de bem-estar, de dignidade. A ideia do David Ricardo, por exemplo. E quando o mundo, enfim, se consolidou numa sociedade capitalista industrial ali na Inglaterra, no século XIX, começou a se perceber que, na verdade, nada daquilo que tinha sido prometido pelos pensadores liberais estava de fato acontecendo. Muito pelo contrário, né? A sociedade inglesa do século XIX, a primeira sociedade a se industrializar, a primeira sociedade a viver um capitalismo industrial, enfim, é uma sociedade cheia de violência urbana, cheia de... enfim, de exploração, uma sociedade em que crianças eram amputadas em minas de carvão, em acidentes de trabalho, enfim, e muitas vezes quando perdiam a mão ainda tinham que pagar a indenização porque quebraram a máquina, era uma coisa maluca aquilo, né? Então, efetivamente, as primeiras críticas ao liberalismo vieram desses autores marxistas. Bom, eu dei essa aula uma vez, e um aluno chamado Matheus levantou a mão e perguntou, professor, o senhor apresentou uma crítica ao liberalismo, uma crítica que eu já conhecia, né? O Matheus era um guri que gostava muito de ciências humanas. Mas ao mesmo tempo ele falou assim, porém é uma crítica que provém do materialismo histórico, do marxismo. Existe outra fonte de crítica ao liberalismo? Pergunta difícil. No próximo vídeo eu respondo.